Situado numa zona privilegiada do recinto da Expo, frente ao rio, entre a área internacional sul e o pavilhão dos oceanos, o Teatro Camões, ou Sala Júlio Verne, foi concebido pelo arquiteto Manuel Salgado de forma a poder responder às solicitações diversas de que ia ser alvo ao longo da exposição. Sala principal de manifestações culturais de grande envergadura dos países participantes, entre outros projetos de maior folgo. O que recebeu a partir de 22 de maio até 5 de setembro foi todas as noites um país participante diferente. E tivemos concertos, balé, tivemos todas as artes performativas, inclusivamente tivemos conferências também à parte, tivemos coisas para crianças, todos os países ofereceram aqui um espetáculo. Foi muito interessante e muito diversificado. Depois, no dia 9 de setembro, recebemos o Bill Gates e a conferência que ele fez, portanto, cá dentro do teatro, e a partir daí começou a montagem e os ensaios da ópera O Corvo Branco. As características cenográficas e acústicas da sala, tal como os espaços auxiliares, fazem do Teatro Camões uma das melhores salas de espetáculos de toda a Grande Lisboa. Basta dizer que, ao longo da exposição, apesar da grande diversidade de meios solicitados, nunca houve problemas. A bitola do Corvo já diz que o teatro está bastante bem apetrechado e, sobretudo, tem as características da matéria fabulosa, tem uma dimensão de palco fabulosa. A sala é muito harmoniosa. Eu penso que estes lugares, portanto, a capacidade da sala, que são cerca de 890 lugares, é uma capacidade harmoniosa, não é de mais nem de menos, acho que está bem. E, bom, para não falar da maravilhosa localização, e além disso, este teatro tem, penso eu, uma belíssima acústica, pelo menos desde o princípio que assim me foi dito. O Teatro Camões continuará a funcionar até dezembro, estando previsto que a programação recupere alguns espetáculos do Festival dos 100 Dias. A equipa vai ser reduzida, a equipa do teatro a todos os níveis, técnico e de produção, e vamos começar uma programação que se inicia no dia 16 de outubro. Portanto, 16 de outubro haverá uma gala da FAO, e a partir daí vai haver uma programação mais tipo fim de semana. Portanto, eu penso, ainda não está bem definida, como imaginará, tive com o Corvo até, ainda estou, não é? Mas tenho ideias de reabilitar coisas do Festival dos 100 Dias que tiveram um dia ou dois de exibição e que foi uma pena não ficarem mais, e há outras propostas novas. Depois de dezembro, o teatro terá de sofrer algumas alterações para acomodar a Orquestra Sinfónica Portuguesa, de que vai ser sede. Quanto à programação do próximo ano, está ainda por definir. Eu penso que o teatro poderá começar muito rapidamente com novas funções depois de terminada a Expo. Rapidamente é o quê? No princípio de 99? Sim, certamente no princípio de 99. Certamente em janeiro estaremos em condições de começar com a atividade normal no Júlio Verne. É 1:15, nova ligação agora à porta VIP, com o aproximar da hora da cerimónia oficial de encerramento. São também os VIPs que continuam a chegar. As figuras mais altas da hierarquia do Estado estão nesta altura a chegar à porta VIP, onde está Elsa Marujo. Bom, e neste momento já aqui se encontra o Primeiro-Ministro António Guterres, ainda não passou o portão aqui de acesso ao recinto, mas já se encontra na sala VIP, ali do lado de dentro dos portões. Tenho indicação que neste momento, precisamente, António Guterres dirige-se então até aqui à porta VIP, onde o espera um autêntico batalhão de jornalistas. Nós vamos tentar um breve comentário por parte do Primeiro-Ministro neste dia de encerramento da Expo. Sr. Primeiro-Ministro, que comentário é que faz neste dia de encerramento? Perdão. Em circunstâncias desta natureza, penso que é essencial termos um grande respeito pelas pessoas. Posso confirmar que ontem o Sr. Ministro Gomes da Silva me telefonou dizendo que tinha um problema de saúde e, naturalmente, que a minha preocupação fundamental neste momento é que ele não seja um problema de saúde grave e que possa haver uma recuperação rápida. Tudo o resto são especulações que não têm fundamento e, naturalmente, que se alguma questão política vier a ter que ser enfrentada, ou será no momento próprio. Mas, repito, neste momento o que importa é ter respeito pelas pessoas e é apenas desejarmos, como desejo sinceramente, um pronto restabelecimento.
ponderou ainda a possível substituição do Ministro por motivos de saúde? Ainda não foi ponderado isso? Com certeza que não. A minha preocupação neste momento é, como disse, perante o Ministro e perante o amigo, a esperança de que não seja grave e de que a recuperação seja pronta. E antes de qualquer avaliação do ponto de vista médico a esse respeito, é prematuro tirar qualquer conclusão. Parlamentar sobre os casos da agricultura, quem é que fará representar o Governo nessa situação? É manifesto que essa é uma questão que terá que ser resolvida na Assembleia da República. Penso que o Sr. Ministro não estará, porventura, em condições de participar no debate amanhã, mas, como digo, isso é um problema puramente parlamentar. Como digo, acho que o que é mais importante é ter respeito pelas pessoas e é isso que eu pediria a todos neste momento. Pode ser o Primeiro-Ministro, um comentário. O seu lugar à disposição perante o Estado de Saúde em que se encontra o Ministro da A Agricultura. conversa que tivemos foi meramente sobre os seus problemas de saúde. Todas essas questões, como digo, são especulações que, se tiverem que ser enfrentadas, o serão no momento próprio, mas neste momento não fazem sentido. Sobre a exposição mundial. Não, ainda não falei com ele hoje, falei com ele ontem, falei hoje com pessoas de família, está a repousar. Muito Sobre a exposição mundial, o último dia, o dia de encerramento da Expo 98, o que é que sente? Sinto que a Expo não termina a exposição, mas o espírito da Expo, esse continua, a criatividade, a inovação, a qualidade, a capacidade que aqui foi revelada por Portugal, vai continuar, porque a Expo é património de todo o país. É motivo de orgulho nacional? Penso que sim. Muito obrigada. António Guterres, o Primeiro-Ministro, que voltou a entrar para a sala VIP, creio que para receber o Presidente da República, que também deverá estar a chegar a qualquer momento. O Primeiro-Ministro que foi insistentemente abordado pelos jornalistas sobre a questão do Ministro da Agricultura, que de resto fazia parte da lista de convidados, o Ministro da Agricultura, Gomes da Silva, que se deverá admitir ainda hoje por razões de saúde. São os temas da atualidade que naturalmente suscitam o interesse dos jornalistas, apesar do contexto ser outro. Aqui, hoje, no dia de encerramento da Exposição Mundial dos Oceanos, recebo agora a indicação que o Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, está a chegar neste momento aqui junto à porta VIP. São muitos os automóveis que integram a comitiva presidencial. Nós, daqui a pouco, já voltamos. Mário. Muito bem, a atualidade noticiosa e festa de encerramento da Expo 98 encontrarem-se na nossa emissão. Temos agora como convidado o Dr. Mário Soares, antigo Presidente da República, grande entusiasta do projeto Expo 98, Presidente da Comissão Mundial Independente para os Oceanos. Doutor, que balanço é que faz como Presidente dessa Comissão, destas iniciativas e da projeção que a questão dos oceanos teve na imprensa internacional e na agenda das preocupações de todo o mundo? Faço um balanço altamente positivo, visto que esta Expo foi extremamente útil para Portugal, não só para desenvolver o prestígio de Portugal no mundo, mas também para dar uma autoconfiança e autossatisfação a todos os portugueses. Foi um êxito, foi um grande sucesso. Pusemos a questão dos oceanos na agenda mundial. Todos os pavilhões de todas as nações falam dos oceanos, mesmo aqueles que não têm oceanos. E do ponto de vista do Presidente da Comissão Mundial Independente dos Oceanos, foi um êxito que assegura também uma certa intenção e a vontade política do regresso de Portugal aos mares. O entusiasta da Expo 98 já sente uma certa nostalgia ao presenciar o encerramento da exposição? Bem, há sempre uma certa nostalgia quando as coisas acabam, mas na vida é tudo assim, há sempre um começo, um meio e um fim. Nós estamos a chegar ao fim com sucesso. Vamos ver agora como é que as coisas se passam no dia seguinte, visto que agora vão começar outros problemas de natureza muito diferentes, que é manter este espaço e assegurar que este espaço seja um espaço privilegiado para a cidade de Lisboa. Dr. Mário Soares, sei que tem uma agenda sobrecarregada hoje, agradeço a sua participação na nossa emissão especial de Expo em Direto e vamos agora regressar até à Porta VIP, por onde deverá estar a entrar a qualquer momento o Presidente da República, Jorge Sampaio, para presidir, as cerimónias de transmissão do testemunho de Lisboa, 1998, para a Hannover 2000. Bom, e de facto espera-se a qualquer momento a chegada até aqui do Presidente da República, Jorge Sampaio, que deverá estar neste momento reunido na sala VIP com o Primeiro-Ministro António Guterres, bem como com o Presidente da Assembleia da República, Almeida Santos. Deverá estar a qualquer momento, essa comitiva deverá estar a sair, até porque aqui fora já está tudo preparado para o desfile militar que vai ter lugar daqui a alguns minutos, faz parte do protocolo, é a recepção de boas-vindas ao Presidente da República ou às mais altas individualidades do Estado. Temos ali a guarda de honra da GNR já preparada para a parada militar para receber o Presidente da República.
o Primeiro-Ministro e o Presidente Almeida Santos. Naturalmente que a chegada de todos estes ilustres suscita a curiosidade dos visitantes, que já se concentram algumas dezenas aqui junto à porta VIP. Naturalmente que há sempre curiosidade em observar de perto, ao vivo, as mais altas individualidades do Estado, que na maior parte das vezes são conhecidas e ouvidas só através dos ecrãs de televisão e dos mídia em geral. Os convidados continuam a chegar. Posso dizer também que já por aqui passaram muitos elementos do corpo diplomático acreditado em Lisboa, muitos membros das embaixadas convidados para esta cerimónia de encerramento, onde vai estar também presente o presidente do BIE, do Bureau Internacional de Exposições, o Sr. Olaf Philipson, que vai fazer parte do comitê de recepção às três mais altas figuras da hierarquia do Estado. Continuamos a aguardar que a qualquer momento o Presidente da República chegue até aqui à porta e passe por esta porta, e agora isso está a acontecer neste preciso momento, acompanhado do Comissário-Geral da Expo 98, o Engenheiro Torres Campos, com quem falamos há pouco. Neste preciso momento, o Presidente da República, o Chefe de Estado, dá então entrada aqui no recinto para preparar então a cerimónia de encerramento da Exposição Mundial dos Oceanos. Neste momento, Jorge Sampaio dirige-se até à Guarda de Honra da GNR. Aqui um pouco mais atrás podemos ter a oportunidade de ver a Primeira-Dama, Maria José Rita, acompanhada do Primeiro-Ministro António Guterres e do Dr. Almeida Santos, Presidente da Assembleia da República. Um breve compasso de espera agora para o Presidente da República passar revista às tropas, como já referi, a Guarda de Honra da GNR. Fazem parte também desta comitiva que acompanha o Presidente da República, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, João Soares, o Presidente da Câmara Municipal de Loures, Demétrio Alves, bem como outros elementos do Governo. Naturalmente, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, António Costa, ele que tutelou a Exposição Mundial dos Oceanos. O hino de Portugal, tocado pela Guarda de Honra da GNR, são as cerimónias oficiais de recepção ao Presidente da República. Nós, daqui a pouco, vamos tentar pedir um breve comentário ao Presidente da República neste último dia de Expo 98. Vamos ver se o protocolo assim o permite, uma vez que as regras são muito rígidas. As cerimónias vão continuar aqui. O Presidente da República, assim que acabar de passar a revista às tropas, dirige-se então para a pala do Pavilhão de Portugal, para a Praça Cerimonial, onde dará início então à cerimónia daqui a alguns minutos. Mário. Uma cerimónia que vamos acompanhar em direto já na próxima intervenção, quando tiver já também mudado de ambiente e estiver instalado na Praça Cerimonial para poder relatar em direto os acontecimentos, para poder relatar em direto esta passagem de testemunho de Lisboa para Hannover. Mas ainda antes disso, vamos fazer mais uma passagem pela memória dos pavilhões que estiveram presentes na Expo 98. E vamos começar por um pavilhão que chegou a estar em dúvida, o pavilhão de Israel.
praça que recebe os convidados ilustres. Sr. Presidente da República, só uma breve palavra, estamos em direto para a Telexpo. Neste dia de encerramento, qual é o seu estado de espírito? Acha que Portugal deve estar alegre ou triste pelo encerramento da Expo? Deve estar, sem dúvida, alegre, porque foi um grande acontecimento de mobilização das energias portuguesas e é, obviamente, um grande estímulo para o que temos que fazer no futuro em Portugal. Muito obrigada. O Presidente da República, num breve comentário ao encerramento da Expo, não foi possível colocar mais imagens ou mais perguntas para não atrasar, enfim, a cerimónia protocolar. Nós fomos até ao limite possível para não interferir e não colidir com o protocolo. Como foi possível acompanharmos pela imagem, o Presidente foi de imediato acompanhado por toda a comitiva que vai então presidir às cerimónias de encerramento, muito público aqui também no recinto, junto à porta VIP, local onde eu dou por terminado este trabalho. A emissão a continuar de novo com o trabalho que estávamos a exibir sobre os pavilhões que marcaram presença aqui no recinto da Expo. E já estamos instalados no novo ponto de reportagem, estamos instalados debaixo da pala da Praça Cerimonial, onde vão decorrer as cerimónias solenes de encerramento da Expo 98. O ambiente já é o ambiente que antecede estes grandes acontecimentos. Existe ainda uma grande fila de pessoas que vão entrando pacientemente para o pavilhão de Portugal. De qualquer forma, vai ser aqui que, dentro de poucos minutos, vão decorrer as cerimónias solenes de encerramento da Expo 98. Pela porta VIP continuam a chegar os convidados e é na porta VIP, longe do olhar da maioria dos visitantes, que se encontra mais outra obra de arte urbana. A autora é a pintora Hilda David, que recriou em azulejo a Viagem de São Brandão. Batis, assim se chama o painel de azulejos que recebe os ilustres visitantes que atravessam a porta VIP. A autora, Hilda David, recua no tempo para descobrir num livro a chave para esta obra. É um livro que foi escrito no século XII, mas que era já uma história que era contada oralmente a partir do século VI, já se sabia que essa história existia. Relata a viagem de um monge irlandês, que era um príncipe, que se tornou monge e que depois partiu para o mar numa viagem que durou 7 anos, com o objetivo que era que ele, quando se tornou monge, orava os dias inteiros e pedia a Deus que lhe mostrasse o paraíso.
que lhe mostrasse o sítio que nós tínhamos direito se o Adão e Eva não tivessem sido expulsos. E depois de pedir, teve uma grande vontade de partir para o mar e depois andou no mar durante 7 anos e encontrou o paraíso. A história deste homem que larga tudo para, com 14 companheiros, buscar o paraíso no mar, tornou-se para Hilda David o símbolo da viagem por excelência, e os episódios desta viagem ficaram um por um eternizados neste painel. O São Brandão e os companheiros, ao longo da viagem, encontram, durante 7 anos, eles erram no mar e encontram todos os anos as mesmas ilhas. Uma das ilhas é a Ilha dos Pássaros que falam, depois tem a Ilha Peixe, que eles descem do barco e pensam que estão numa ilha, começam a cozinhar e a ilha começou a andar, entrou em movimento, eles fogem apavorados para o barco. Senhora de um modo de pintar muito específico, Hilda David enfrentou vários percalços quando passou do projeto para a execução no azulejo. Chegou mesmo a abandonar a técnica pioneira que pensava seguir. Parecia-nos a nós tão incontrolável essa maneira de fazer que optámos por outra que era mais segura. E pronto, e fez-se o painel até meio com essa maneira de fazer, mas em princípio não era tão fulgurante, mas também não era tão perigosa, quer dizer, em princípio ficava bem. Mas quando se chegou a meio do painel percebeu-se que tinha falhado totalmente, que não tinha nada a ver com aquilo que se queria. Então a única hipótese era começar do princípio. E isto faltavam quantos dias para abrir? Faltavam 10 dias. E depois... E cada azulejo precisava de quanto tempo para cozer? Era assim, os azulejos tinham que ir para o forno por 3 vezes, portanto, em 3 fornadas. E cada fornada demorava 3 dias e meio. Portanto, o tempo era exatamente, quer dizer, não podia falhar mais nada. Tinha que correr tudo muito bem e tínhamos que trabalhar sem hesitações nenhumas. Com todos os minutos contados, a técnica inicial foi retomada e tudo acabou em bem, como se vê. Agora, a lenda do Santo Navegador vai continuar a receber quem por aqui passar, mesmo depois de a Expo fechar as suas portas. É que a partir de 16 de outubro e pelo menos até dezembro, será por aqui que vão entrar os visitantes da nova Expo. 132 dias depois, a Expo 98 está quase a chegar ao fim. Em rigor, faltam cerca de 20 horas para o encerramento da Expo, uma vez que a festa se vai prolongar até às 8 da manhã do primeiro dia de outubro. De qualquer forma, aqui atrás de mim, debaixo da pala do Pavilhão de Portugal, na Praça Cerimonial, vai-se iniciar dentro de momentos a cerimónia, a sessão solene de encerramento da Expo 98. Os convidados, os cerca de 900 convidados, já tomam lugar nas cadeiras especialmente colocadas para este acontecimento. Flutuam nos mastros as bandeiras da Expo 98, de Portugal e do Bureau Internacional das Exposições, a bandeira que vai ser central nesta sessão solene de encerramento da Expo, uma vez que ela vai simbolizar a passagem do testemunho da Exposição dos Oceanos, a Expo 98 de Lisboa, para a exposição das relações entre a humanidade e a tecnologia, a Expo 2000 de Hannover. A cerimónia estará prestes a começar, há uma forte e natural presença da imprensa nacional, pautada aqui e ali por vários jornalistas alemães que também eles fazem questão de assinalar aquele que, no fundo, é como que o primeiro momento da Expo de Hannover, a primeira Expo do século XXI. A cerimónia irá iniciar-se dentro de breves momentos, como dizia há pouco, a bandeira do Bureau Internacional das Exposições, a bandeira que flutua ao lado da bandeira portuguesa, do lado direito da bandeira portuguesa, no mastro aqui instalado debaixo da pala, na Praça Cerimonial, vai servir como uma passagem de testemunho entre o engenheiro Torres Campos e a comissária-geral da Hannover, a senhora Birgit Breuel. As principais figuras do Estado aguardam o início da cerimónia. Uma vista aérea da zona onde nos encontramos, do Pavilhão de Portugal, permite detectar bastante circulação de visitantes na Expo 98. Aliás, é curioso constatar que aqui debaixo da pala cerimonial existe uma calma serena por parte dos convidados e dos membros dos órgãos de soberania que vão presenciar esta cerimónia e o fluxo constante da fila de visitantes que, de certa forma indiferentes a isto que está a passar, se aprestam calma, vagarosamente, a entrar no Pavilhão de Portugal. Este é o último dia em que podem ver a Expo 98, o último dia em que podem ver também as imagens
do pavilhão de Portugal. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República, a cerimónia estará prestes a começar, há um ligeiro atraso. Aguarda-se naturalmente que os convidados tomem os seus lugares. Outra presença que não poderia faltar nesta cerimónia, o Gil, a mascote da Expo 98, simbolicamente também ele abraçado à mascote de Hannover 2000, uma mascote que foi criada pela mesma equipa de criadores que concebeu a mascote dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, o Kobe. Bom, a cerimónia estará agora sim prestes a começar. Alguns visitantes aplaudiram a chegada dos órgãos de soberania. Aí está, um abraço entre a mascote que parte e a mascote que chega. Aí estão as três bandeiras que me referi há pouco, a inconfundível bandeira de Portugal e da Expo 98. A outra bandeira, aquela que não será naturalmente tão reconhecível pela maior parte dos espectadores, é a bandeira que representa o Bureau International des Expositions. É curiosa também ver a reação dos visitantes que estão presentes aqui na fila para o pavilhão de Portugal, ao terem a possibilidade de visionar no ecrã gigante as imagens das duas mascotes, numa altura em que começa a cerimónia oficial de encerramento da Expo 98. O primeiro orador vai ser a Comissária-Geral da Expo 98, o Engenheiro Torres Campos. Presidente da República, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro, Excelentíssimo Senhor... Excelentíssimo Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, Excelentíssimo Senhor Presidente do Bureau International des Expositions, Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, Excelentíssimos Senhores Convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em 21 de maio, dirigi-me aos excelentíssimos convidados para a cerimónia da inauguração da Expo 98 e enunciei os três objetivos principais que nos propunhamos atingir com a realização deste grande evento, que é, pela sua natureza, uma obra coletiva e que devemos e podemos considerar como verdadeiramente nacional. Primeiro, celebrar o 5º centenário da chegada de Vasco da Gama à Índia e, com isso, celebrar toda a gesta dos navegadores portugueses dos séculos XV e XVI. Em segundo lugar, realçar a importância dos mares na vida de todos nós, desenvolvendo o tema da exposição, os oceanos, um património para o futuro. E em terceiro lugar, fazer da Expo 98 o início de uma melhor concepção de cidade, aproveitando a belíssima envolvente que a excelente localização de Lisboa permite, quase seria criminoso não aproveitar. Creio poder afirmar, sem sofisma, que estes três objetivos foram alcançados.
Mas a exposição deu-nos muito mais do que isso e impõe-se fazer pelo menos algumas referências que muito prezo. Primeira, pela primeira vez na história das exposições internacionais, o número de países participantes dos chamados segundo e terceiro mundos ultrapassou o dos chamados países desenvolvidos. Este facto é só por si revelador da importância acrescida que as exposições internacionais podem e devem assumir, como pontos de encontro e de convivência de culturas, e não só como demonstração de tecnologias avançadas, como foi timbre até aqui, sem prejuízo, claro, do enorme interesse deste último aspecto. A presença em Lisboa de muitos países que pela primeira vez tiveram oportunidade de vir a uma exposição internacional e de mostrar a valia das suas riquezas, as características dos seus povos e as suas manifestações culturais, fica como um dos fatores que mais marcaram a nossa exposição e que vai perdurar na memória. Achamos mesmo que tal esforço merece ser continuado como uma importante forma de contribuir para a solidariedade e paz entre povos e nações. Da presença recorde em Lisboa de 160 países e organizações internacionais, há ainda que destacar a vinda de 36 chefes de Estado, 28 presidentes de Assembleias Parlamentares, 35 primeiros-ministros e vice-primeiros-ministros, 22 presidentes da República e príncipes herdeiros, 8 presidentes e secretários de Estado e secretários-gerais de organizações internacionais e 354 ministros, vice-ministros e secretários de Estado. Tudo representando uma enorme movimentação diplomática e proporcionando contactos bilaterais e multilaterais a uma escala a que o nosso país não estava habituado. Registramos mais de 9,7 ou 9,8 milhões de visitas. O dia de hoje ainda não acabou. Seguindo o critério mais restrito de não considerar os que aqui trabalhavam a qualquer título e as crianças cuja idade proporcionava entrada gratuita. É um número muito grande, semelhante à população residente do nosso país, e o facto de ter ficado abaixo da previsão inicial não nos deve perturbar. Mais importante foi o grau de satisfação que sistematicamente foi verificado. Ao longo de todo o período da exposição, mais de 90% dos visitantes declararam que gostaram ou que gostaram muito. O número acumulado que vi já esta manhã faz que o equivalente tenha sido de 96%. É impossível não considerar este como um excelente resultado. Outras circunstâncias que merecem referência foram a ausência de alterações da ordem pública, acidentes ou qualquer outra perturbação. O que não acontece não é notícia, mas à organização é muito grato verificar que, no geral, o comportamento dos visitantes e dos agentes chamados a intervir em pequenos problemas que sempre surgem se revelou compreensivo e eficaz. Há muitos agradecimentos que é justo e obrigatório referir e peço desculpa da forma muito sintética que vou usar e cuja intenção é apenas de não vos tomar muito tempo. Peço também desculpa por qualquer involuntária omissão. Aos países e organizações internacionais participantes, bem como às organizações nacionais presentes nas pessoas dos seus comissários, diretores e assistentes de pavilhão. Uma referência especial para o Comitê Diretor de Comissários e para o seu Presidente, Luís Miguel Enciso. Ao Bureau Internacional de Exposição e, em especial, ao seu Presidente, Ole Philipson, e Secretário-Geral, Vicente Lochastales. A todos os nossos patrocinadores, aos departamentos governamentais com que houve que estabelecer relações mais estreitas e que compreenderam bem a casuística especial da Expo,
citando, sem ser exaustivo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o MEPAT, o Ministério da Educação, as alfândegas, a Inspeção-Geral de Finanças, o ICEP, a Direção-Geral do Turismo, os aeroportos e navegação aérea, a Polícia Judiciária, etc. Uma palavra especial para os agentes da Polícia de Segurança Pública, que foram inexcedíveis de zelo e de boa vontade, e igualmente para a Guarda Nacional Republicana, que nos brindou com uma lição de profissionalismo e aprumo, assim como para os fuzileiros navais, sempre disponíveis e impecáveis na sua ação. Às câmaras municipais de Lisboa e de Loures, ao batalhão de sapadores bombeiros, que igualmente merece agradecimento. Como já disse, felizmente não houve fogos ou acidentes graves, mas eles estavam sempre a postos, como se verificou em inúmeros casos de pouca monta. Aos serviços públicos presentes nos transportes aéreos, fluviais, terrestres, de comunicações, correios, água, energia, etc. Finalmente, o agradecimento maior vai para todo o pessoal da Expo 98. A vários níveis, desde as administrações aos diretores, aos técnicos e aos executivos. Todos construíram o que foi a Expo, não havendo que individualizar qualquer nome, pois esta foi realmente uma obra coletiva. Em situações variadas, trabalharam aqui até agora cerca de 5.000 pessoas. Na generalidade, o seu comportamento foi sempre bom ou excelente, o que configura uma situação muito rara. Houve exceções, claro, porque a perfeição não é deste mundo. Mas retirada uma percentagem não superior a 5%, fica a grande maioria realmente merecedora de nota muito positiva. Grande número destes funcionários vão em breve ficar disponíveis no mercado de trabalho. Senhores empresários e responsáveis dos serviços de pessoal, a presença da Expo num currículo vitae é um bom elemento a ter em conta. E assim chegamos ao fim da festa que foi a Expo 98. Com a sensação de ter cumprido o mandato que recebemos do Bureau International des Expositions e do nosso Governo, já sentimos a nostalgia do que vai ser a recordação da Expo de Lisboa. O peso dos trabalhos e dos problemas que houve que enfrentar e vencer, diluir-se-á na memória da obra feita. Como disse o Fernando Pessoa na sua mensagem, quem quer passar além do bujador tem de passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Muito obrigado. O secretário-geral da Expo 98, uma intervenção igualmente amplamente aplaudida pelos convidados e por parte dos visitantes que continuam a aguardar à porta do pavilhão de Portugal. O excelentíssimo Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, Sr. Dr. João Soares. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, Dr. João Soares, é o orador que se segue. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e senhores membros do Governo, Senhor Procurador-Geral da República e senhores Presidentes dos Supremos Tribunais, Senhor Patriarca de Lisboa, Senhor Presidente do Bureau Internacional das Exposições, Senhor Comissário da Expo, Excelências, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. A 21 de maio, dia da abertura da Expo 98, procurei deixar claro o orgulho com que a cidade e a área metropolitana de Lisboa acolhiam este evento, símbolo maior de um país no caminho da modernidade e do progresso em muitos aspectos, à frente do que de mais inovador está a ser feito no mundo. Ficou claro para quantos nos visitaram, e foram muitos, vindos dos mais variados quadrantes deste universo em que vivemos, e para todos os que tiveram a oportunidade, de uma forma ou outra, de seguir algo do que aqui se passou, através dos reflexos mediáticos do que foram sendo os muitos e variados eventos e momentos
da última exposição mundial deste século e deste milénio, ficou claro que os portugueses eram capazes de dar o melhor de si próprios numa obra que venceu, mais uma vez, os velhos atavismos históricos e poéticos dos vários velhos do Restelo que ainda por cá vão existindo. Portugal e Lisboa provaram mais uma vez que estavam e estão à altura dos complexos desafios do tempo em que vivemos, de uma forma que constitui, por si própria, uma fonte de alento e de força para seguir em frente no caminho da modernização e da humanização desta terra que é a nossa, Portugal. E é do futuro que importa hoje falar aqui, neste lugar, que como esta hora é já parte da nossa história contemporânea. Um futuro de país, um futuro de cidade, no fundo, um futuro de povo feito das muitas e variadas gentes que por aqui passaram, que aqui estiveram, construindo com a sua presença e com os seus passos o caminho que queremos que seja o nosso, um caminho de progresso, um caminho de liberdade, um caminho de igualdade, um caminho de fraternidade. Quero assegurar-vos aqui, solenemente, que a Câmara Municipal de Lisboa, que a área metropolitana de Lisboa, saberá mais uma vez estar à altura das suas responsabilidades e honrará, como nos melhores momentos da sua história, o seu compromisso de progresso com o povo da cidade capital do nosso país, Lisboa. Saberemos preservar as sinergias positivas que resultaram para este evento maior da cooperação entre a autarquia e o Governo Central, mantendo a nossa abertura para adotar fórmulas inovativas, imaginativas, no que diz respeito à gestão e à prossecução dos objetivos de modernidade que soubemos e saberemos traduzir em obra neste espaço. O essencial do desafio que se começa a ganhar amanhã neste território de modernidade e de progresso está na vontade provada em obra de também aqui construir cidade viva onde dê gosto viver, amar, trabalhar. Uma cidade que, em paralelo com o que acontece em toda a outra Lisboa, que se foi fazendo de muitas vidas ao longo dos séculos, possa e saiba ganhar o encanto e a magia da Lisboa, que também é da Lisboa que nunca deixará de ser. Sem guetos nem exclusões, fiel às mais ricas tradições de pluralidade solidária desta capital que é a nossa, potenciando e valorizando o capital de futuro e de progresso que os equipamentos aqui construídos configuram para Lisboa, para a área metropolitana e para o país, tirando partido das vantagens competitivas que nos distinguem e nos passarão ainda mais a distinguir pela positiva no futuro entre as capitais da União Europeia e do mundo, afirmando sempre e cada vez mais, em ação concreta e em obra, os valores ambientais de equilíbrio e sustentabilidade urbana e metropolitana que nos permitirão, enquanto cidade e enquanto área metropolitana, aproximar-nos cada vez mais do rio, do estuário e dos oceanos, numa relação de amor profundamente vivificante e geradora de riqueza e equilíbrio. Apostando sempre na vontade de fazer uma cidade equilibrada, uma cidade das escolas e dos saberes, uma cidade das novas tecnologias e da modernidade científica, uma cidade sensível e aberta aos valores da cultura, uma cidade dos livros, uma cidade que afirme a sua identidade na riqueza plural da multiplicidade das suas origens culturais e étnicas, uma cidade de abertura, tolerante e doce, onde dê gosto viver. Os portugueses, e muito especialmente os lisboetas, sabem que podem contar com os autarcas e as autarquias da área metropolitana e de Lisboa para que juntos continuemos a ganhar esta batalha de Lisboa, a batalha do futuro da cidade de Lisboa. Muito obrigado.
Os primeiros discursos foram, eu diria, complementares, do Comissário-Geral Torres Campos, enaltecendo e ficando passados os últimos 132 dias, e do Presidente da Autarquia de Lisboa, Dr. João Soares, perspectivando já o futuro para esta área conquistada para a cidade de Lisboa. Senhor Presidente da República Portuguesa, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, Senhor Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa e demais autoridades, Senhor Comissário-Geral da Expo 98, senhores representantes diplomáticos, senhores comissários gerais, minhas senhoras e meus senhores, meus caros amigos portugueses. Há 4 meses atrás, em plena primavera portuguesa, foi inaugurada a Expo 98. A abertura da exposição foi rodeada quer do grande regozijo por tudo estar completo, quer de uma grande expectativa relativamente aos meses que iriam seguir-se. 4 meses e 10 milhões de visitantes mais tarde. 4 meses e milhares de espetáculos culturais de grande qualidade mais tarde. 4 anos e 6 meses mais tarde, aqui estamos prestes a encerrar a exposição de Lisboa. Parabéns, Portugal. Well done, you did it. A organização da exposição não apenas correspondeu plenamente às expectativas criadas à comunidade internacional, quanto à dimensão da exposição, como provou aos portugueses e ao mundo que Portugal é titular da vontade, da imaginação e da capacidade de planeamento para levar a bom porto grandioso evento como é uma exposição internacional. Where we are standing today was an industrial dump site only 4 years ago. And look at it now. That transformation in itself is a major achievement of this expo. The number of participating nations, furthermore, is a record. 160 nations and international organizations, more than ever before at any expo. The success of Expo 98, however, is due to many other aspects than the recuperation of the site and the number of participants. First of all, it has been a common Portuguese project. Primeiro, foi projeto comum de portugueses. United the efforts of all the sectors, all the political parties and regions of Portugal. Projeto que juntou todas as regiões e partidos políticos portugueses. Has been the order of the day, and the Portuguese have shown the world that they can organize a huge event successfully. Os portugueses mostraram ao mundo como conseguem organizar com sucesso grande acontecimento. Kind and hospitable to all the visitors. Whenever a problem arose, and problems are inherent to such major events, you have disarmed all of us with understanding and kindness. This positive and very human attitude has greatly contributed to the good atmosphere surrounding the Expo. For all of that, we thank you today. We are present today at the closing of the last World Exhibition of this century. A historical moment, a moment of mixed feelings. Many have told me they are very sad to see this magnificent Expo Lisboa end, but that at the same time they are exhausted from giving everything they have every day. The International Expositions Bureau is very proud of having been associated with this great event, and thank you, Portuguese organizers, for giving us this expo. In a few moments, the flag of the Bureau will be lowered and handed over
to the Commissioner General of Dentro the de next momentos, a trade bandeira do expo, Rua Internacional Expo vai ser 2000 arreada in Hanover. e entregue à This Comissária-Geral da symbolic nova. act will mark the continuity of World Expos Este gesto and at the simbólico vai marcar a time continuação das also exposições the mundiais. vitality and interest the Expo still exert on people. Em breve, este recinto deixará de ser ponto de encontro para o mundo. Mas ninguém que tenha visitado a Expo, seja qual for a sua nacionalidade, alguma vez poderá esquecer o conteúdo magnífico desta exposição. Agradecemos a todos os participantes oficiais, a todos os 160 países e organizações internacionais. Agradecemos a todos os comissários gerais, diretores de pavilhão, guias, pessoal técnico, sonheiros. Agradecemos a todos aqueles mais ou menos conhecidos que tudo fizeram para que a exposição de Lisboa fosse um enorme sucesso. Mas a honra e a gratidão do mundo vão, em cima de tudo, para o povo português, aqui representado pelo seu presidente, pelo seu governo, pelo seu comissário-geral. Muito obrigado a cada daqueles que trabalham na organização dessa exposição. Ao povo português, quero aqui dizer o quanto ele se deve sentir orgulhoso pelo grande sucesso da exposição. Cada dos portugueses contribuiu para esse sucesso utilizando a arma secreta do povo português, que é o sorriso do povo português, o vosso sorriso. A Expo 98 terminará em breve, mas ela ficará para sempre na nossa memória. Poderemos sempre dizer viva a Expo. Obrigado. Foram as palavras do Presidente da Assembleia Geral do Bureau Internacional da Exposição, um rasgado elogio ao Expo 98, parabéns, well done Portugal. Palavras que se juntam às do Presidente desta organização, Olli Philipson, que há dia disse aqui em Lisboa que esta foi a Expo mais bonita de sempre. Senhor Presidente da República, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, as minhas primeiras palavras terão de ser naturalmente palavras de agradecimento às pessoas e de agradecimento aos povos. Às pessoas, a todas as mulheres e homens que desde a primeira hora tornaram possível o êxito da Expo 98. E permitam-me que personifique esse agradecimento na figura do seu Comissário-Geral, Engenheiro Torres Campos, em cuja vida de dedicação exemplar à causa pública, este é mais um inestimável serviço prestado ao país. Agradecimento às pessoas, mas também agradecimento aos povos, porque foi a presença maciça dos países através dos seus pavilhões e das organizações internacionais nesta exposição que garantiu em larga medida o seu sucesso. Por isso quero agradecer aos senhores comissários de todos esses mesmos pavilhões e quero dizer-lhes que a presença dos vossos países ficará homenageada para sempre, porque vamos chamar a este espaço privilegiado o Parque das Nações, lembrando assim, no futuro, aquilo que foi o contributo decisivo que deram para o êxito da Expo 98. Terminou a exposição mundial, mas não terminou a Expo. Não terminou o grande projeto de requalificação urbana da Grande Lisboa. Não terminou este espaço qualificado
que é e será património de todos os portugueses. E, sobretudo, não terminou um símbolo que desejo de um novo ciclo na vida do nosso país, baseado na criatividade, na inovação e na qualidade de que a Expo 98 foi um exemplo privilegiado. Um símbolo da ligação de 1998 a 1498, da ligação do espírito da viagem do Gama ao espírito dos nossos tempos. É bom lembrar que os descobrimentos portugueses foram o primeiro empreendimento em que foi possível mobilizar o conhecimento científico e técnico moderno ao serviço das causas concretas das pessoas, ao serviço de uma grande transformação da economia e da civilização à escala mundial. Portugal estava então no centro das rotas do comércio internacional, como também no centro das inovações científicas e tecnológicas aplicadas à vida concreta. Depois, pelos séculos fora, é necessário dizê-lo, fomos ficando para trás. Fomos-nos remetendo, ou fomos deixando que nos remetessem a uma posição de país periférico, dependente e empobrecido. Alguns impulsos modernizadores, lúcidos e generosos, tiveram na nossa história duração efêmera. E já no século XX, chegaram a propor-nos o modelo de um Portugal remediado, que fazia do saudosismo o consolo do seu atraso. Os anos 60, os anos que permitiram à Europa um enorme surto de desenvolvimento, viram em grande parte sangrar Portugal por uma guerra fora do seu tempo e pela imigração, que foi sem dúvida o fenómeno social mais marcante da sua época. Mas tudo isso terminou. Desde então estamos a arrepiar caminho. Reconstruímos e reconquistamos a nossa liberdade. Vencemos as vicissitudes inevitáveis numa revolução. Fizemos do destino europeu um novo desígnio mobilizador das energias nacionais e lançamos um fortíssimo impulso modernizador da nossa economia, da nossa sociedade e do nosso Estado. De tudo isso, a inovação, a criatividade e a qualidade da Expo 98 vieram a constituir-se num símbolo fundamental. E por tudo isso faz sentido lançar hoje um desafio aos portugueses. O desafio de que aproveitemos esta viragem do século para retomar o espírito e o significado de 1498 e da viagem do Gama, quando Portugal estava no centro e na frente do progresso científico, tecnológico e económico à escala mundial. O desafio de que aproveitemos esta viragem do século para, de uma vez por todas, arrancarmos para ultrapassar o atraso qualitativo que ainda nos separa dos países mais modernos da Europa. O desafio de querermos ser brevemente um país tão moderno como os mais modernos, tão ou mais coeso e solidário como os mais coesos e solidários países do nosso continente. E por isso mesmo, gostaria de terminar lendo aqui algumas palavras que disse na Assembleia da República, na casa-mãe da nossa democracia, poucos dias depois do início da Expo 98. A nossa sociedade tem que ser cada vez mais a sociedade da inovação contra o conservadorismo, da iniciativa contra o corporativismo, da justiça e da solidariedade contra a exclusão, do espírito criativo de uma cultura aberta contra a lógica da inveja e da mediocridade. O êxito da Expo 98 não é uma sorte. A moeda única não aconteceu por acaso. O nosso crescimento económico não é um milagre. Tudo aponta no mesmo sentido. Tudo justifica que cada vez tenhamos mais orgulho e mais confiança em nós próprios, que desenvolvamos
a nossa autoestima e a nossa convicção em relação ao futuro. Senhores embaixadores, senhores comissários dos vários países convidados na Expo 98, vale a pena apostar em Portugal. Portugal tudo fará para o merecer. Muito obrigado. Lançada a dinâmica do país, baseada no sucesso da Expo 98. E a vez o Presidente da República se dirigir aos 900 convidados e aos milhares de visitantes que estão aqui presentes na Praça Cerimonial. Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, demais membros do Governo, senhores deputados, senhores embaixadores, Senhor Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, Senhor Presidente do Bureau Internacional de Exposition, Senhor Comissário-Geral da Expo 98, Senhores Comissários dos países representados, ilustres convidados, ilustres autoridades civis e militares, minhas senhoras e meus senhores. Com este ato, assinala-se o encerramento da Exposição Mundial de Lisboa, que inauguramos no dia em que se cumpriram 500 anos da chegada por mar de Vasco da Gama à Índia. Encerra a Expo 98, mas continuam a sua mensagem fundamental, o projeto de que ela é o motor, a memória que deixa e o seu exemplo. Continuam a sua memória e o seu exemplo porque a exposição constituiu um grande acontecimento humano, cultural e científico, com uma enorme projeção internacional que contribuiu para reforçar a coesão e a identidade nacionais. Nela, Portugal se revê com orgulho e com o sentimento do dever cumprido. Foi um acontecimento que buscou inspiração num momento único da nossa história, revelando a sua atualidade e mostrando o seu alcance universal. O apelo que a exposição fez ao conhecimento e à cultura científica é também um valor que deve ser permanentemente valorizado e desenvolvido. Quaisquer que eventualmente possam ser alguns reparos que se possam fazer a um ou outro aspecto de uma empresa desta enorme dimensão e desta complexidade, tem de se reconhecer que o seu saldo de realização é esmagadora e imensamente positivo. Mas também com este encerramento não acaba a mensagem fundamental da exposição, pois é uma mensagem que tem a ver com o futuro do planeta. A importância dos oceanos e da água como uma questão de sobrevivência da humanidade foi aqui posta em evidência, foi aqui revalorizada, foi aqui ampliada. Portugal permanecerá ativo e fiel ao dever de fazer com que ela continue presente e constitua uma preocupação fundamental. Finalmente, o projeto de que a Expo foi o motor não acaba. Não pode, aliás, acabar. Trata-se de um vasto projeto de recuperação e regeneração urbana que ficará para sempre ligado a este acontecimento e ao seu significado, devendo ter, como certamente terá, uma grande exigência de qualidade, de visão ampla, de rigor e de transparência. Neste momento, quero renovar solenemente o reconhecimento de Portugal a todos, sublinho, a todos, os que com a sua orientação, o seu trabalho, a sua dedicação e o seu esforço contribuíram para que a Exposição Mundial de Lisboa fosse uma grande realização e um êxito de que nos devemos orgulhar. Saúdo calorosamente todos os países que aqui estiveram representados, na espantosa diversidade das suas propostas. Saúdo os senhores embaixadores
que aqui representam os Estados que estiveram, digamos assim, entre nós. E saúdo também os senhores comissários e agradeço ao senhor Presidente do Bureau Internacional de Exposição e ao Bureau em si mesmo a confiança e o apoio que nos prestou. Juntamente com a bandeira que lhe irá ser simbolicamente entregue, pedimos à ilustre Comissária-Geral da Exposição de Hanover que receba os nossos sinceros votos de êxito. Mas permitam-me que saúde todos os cidadãos que de todas as partes do mundo, militantemente e com alegria, fizeram o cotidiano desta exposição. Seja-me permitido também a este militante uma nota pessoal. Quer por dever oficial, quer por gosto, fui um frequentador assíduo da Expo 98. Vi alguma coisa do muito que havia para ver. Aprendi, admirei a qualidade e organização, desfrutei a alegria e a festa. Falei com as pessoas, com os portugueses e com muitos e muitos estrangeiros. Ouvi os jovens e apreciei o seu entusiasmo. Recebi visitantes ilustres, chefes de Estado e de Governo, personalidades da cultura, da ciência, da política e da economia. De todos, sem exceção, recebi o testemunho da profunda admiração e respeito por Portugal, pelo povo português e por esta exposição. Entendo, por isso, dever partilhar, hoje, com todos os portugueses, estes múltiplos testemunhos de apreço que nos foram dirigidos. Sei que serão recebidos como eu os recebi, com um sentimento de responsabilidade perante nós próprios e perante os outros, e com a consciência de que esse é um capital precioso que temos e devemos continuar a valorizar. Neste dia que é de festa, também de alguma nostalgia, mas é um dia sobretudo de confiança no futuro, guardemos a mensagem humanista da Exposição Mundial de Lisboa e renovemos a nossa vontade de constituirmos e de construirmos um mundo mais justo e mais pacífico. Para isso, continuaremos a nossa ação em defesa de uma nova ética na relação do homem com a natureza. Sabemos que essa é uma condição indispensável da paz, do equilíbrio e da solidariedade. Sabemos que é esse também o nosso dever mais urgente para com as gerações que nos sucederão, prosseguindo a aventura humana. Foi nesse espírito que se realizou a Expo 98. Por isso, podemos dizer que ela terá continuidade nas causas e nos objetivos que foram os seus e continuarão a ser os nossos. Muito obrigado. A intervenção do Presidente da República, uma intervenção pautada pela emoção. Jorge Sampaio foi um dos maiores entusiastas do projeto Expo 98. Visitou a exposição mais de 2 dezenas de vezes, quer a título pessoal, quer a título oficial. E foi uma intervenção, aliás, interrompida várias vezes por aplausos e saudada agora com um monumental aplauso final. Procede-se agora à cerimónia do arriar da bandeira do BIE, que será entregue pelo Sr. Comissário-Geral Engenheiro Torres Campos à Comissária-Geral de Hanover 2000, Frau Birgit Royal.
Senhoras e senhores, pela última vez nesta praça cerimonial na Expo 98, levantemo-nos para o hino nacional. Acabámos de assistir à sessão solene de encerramento da Expo 98. Os convidados dirigem-se agora para a sala protocolar do Pavilhão de Portugal, onde vão decorrer as restantes cerimónias que vão depois culminar no almoço oficial que encerra também a Expo 98. Mas a festa continua, aliás, porque a Expo, em sentido técnico, só termina às 8 da manhã de amanhã. E é exatamente para continuarmos em ritmo de festa que vamos fazer nova ligação à Porta do Sol, onde continua a Ana Paula Cabral a receber milhares e milhares de visitantes.
aparentemente ainda não vamos agora ligar à Porta do Sol, onde está a Ana Paula Cabral. Aliás, temos boas razões para isso. O livro de honra do Pavilhão de Portugal vai agora ser assinado pelas entidades que participaram na cerimónia, na sessão solene de encerramento da Expo 98. Estas entidades estão neste momento a entrar já pela porta VIP do Pavilhão de Portugal. Temos agora já imagens captadas em direto a partir do interior do Pavilhão de Portugal. Da Expo 98, vão em seguida almoçar no Pavilhão de Portugal. Um almoço que se repete, por assim dizer, ao longo da Expo 98. O Pavilhão de Portugal acolheu todos os almoços oficiais dos países participantes e das organizações participantes nos seus dias nacionais ou nos seus respectivos dias de honra. Este tem, obviamente, um sabor especial. É o último almoço oficial da Expo 98. O Presidente da República acaba agora de assinar o livro de honra do Pavilhão de Portugal. Segue-se o Dr. Almeida Santos, Presidente da Assembleia da República, segunda figura de hierarquia do Estado. Neste dia especial do encerramento da última exposição mundial do século, devo recordar-lhe que, para além da homenagem que foi prestada quer pelo Comissário-Geral Torres Campos, quer pelo Presidente do Bureau Internacional de Exposição, quer pelo Presidente da República, a todos os que fizeram a Expo 98, também logo de manhã, pelas 10h45, foi descerrada uma placa evocativa de todos os trabalhadores que participaram nesta Expo 98, um acontecimento que decorreu aqui bem perto onde nos encontramos, na Doca dos Olivais. Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e Presidente do Governo, Primeiro-Ministro, assinaram o livro de honra do Pavilhão de Portugal. Para o Primeiro-Ministro vai ser, aliás, o princípio de uma série de assinaturas aqui neste mesmo Pavilhão de Portugal, uma vez que vai ser aqui que vai funcionar a sede, a Presidência do Conselho de Ministros. Portanto, para António Guterres, esta foi apenas mais uma, talvez a primeira assinatura de um novo ciclo que se abre com o encerramento da Expo 98. Agora sim, é a altura de irmos até à Porta do Sol, a porta de eleição dos visitantes da Expo 98, onde a Ana Paula Cabral não para desde o princípio da manhã de receber milhares e milhares de visitantes. Continuamos na Porta do Sol numa altura em que já passaram por aqui cerca de 50 mil visitantes. Nesta altura estão também a despedir-se o turno da manhã dos agentes polivalentes e são cerca de 200 pessoas que todos os dias, durante 4 meses, prestaram assistência na Porta do Sol aos milhares de visitantes, milhões, melhor dizendo, que passaram por aqui. Elas têm um lema e é isso que vão cantar para vocês. Quem não salta não é da Expo e quem não salta não é da Expo, 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 e quem não salta é sol, é sol, é sol.
deixar de referir o mesmo entusiasmo que os prendeu aqui a esta porta durante o início ou a abertura da exposição, manteve-se até ao fim, mesmo na despedida, na hora da despedida. Exatamente, pois estamos, penso eu, todos com muita alegria, mas muita pena ao mesmo tempo, e realmente isto acho que foi uma experiência muito gratificante para todos nós. Houve uma grande camaradagem, pronto, sempre um grande entusiasmo, as pessoas acho que deram o seu melhor e pronto, não sei, mais algum colega meu quer dizer mais alguma coisa? Custa dizer adeus? Diga? Custa dizer adeus? Muito! É muito! Custa muito! Tristíssimo! E nós despedimos daqui até daqui a pouco, quando tivermos mais motivos de reportagem. Até já, Mário! Muito bem, a Porta do Sol, uma fonte indiscutável de reportagens, seguramente, neste último dia da Expo 98, foi a porta de eleição da Expo 98. Aliás, quando há pouco falávamos com o Ministro dos Assuntos Parlamentares, que falava justamente da grande mais-valia que a Expo 98 tinha nesta zona com as acessibilidades, uma das provas de que esta zona ficou favorecida, grandemente favorecida com acessibilidades, é justamente a Porta do Sol, a porta que é servida pela Gar do Oriente. Não houve quase nenhuma figura pública ou Casa Real Europeia que dispensasse uma visita à Expo 98 e aí captámos momentos únicos de simpatia e até de algum humor. Outros artistas que já cá vieram, também vai querer pôr o seu nome a um peixe? Olha, não sei se... Eu soube que alguns puseram, outros não puseram. Eu não sei, acho que isso tem que pintar naturalmente. Se tivesse algum peixe que quiser o meu nome, pode botar. Por mim, eu já tenho mar até no meu nome. É um peixe de guitarra novo que se chama Galdense. Por que esse nome? Que eu chamo-me Galdense, meus amigos chamam-me Galdense. Vale a pena traer a los nietos y para que vean esta maravilla. So I thank you very much indeed, Commissioner General, for your warm words of welcome and for the present that you haven't given me, but you're about to give me. I know it will be a lasting souvenir of Britain's National Day and of Portugal's Expo. And I also wanted to reciprocate in advance by giving you a small present, which only just fitted into my aeroplane as a lasting token of our esteem. Thank you very much. O Sr. Presidente já cá esteve 14 vezes, quando é que volta como cidadão comum? Fez os meus parabéns, porque fez uma conta que eu nunca tinha feito. Mas que ainda tenho que ver umas coisas com a família, não sei quando, mas será para breve. Conheci muito bem este local antes do projeto arrancar. Estou de facto maravilhado com a mudança que foi possível fazer aqui nesta parte oriental de Lisboa. Este pavilhão é muito bonito, é um dos mais felizes
e é feito numa síntese muito interessante e dá uma visão total do que é a Argélia, das realidades argelinas e com uma ideia muito feliz entre dois oceanos, o Mediterrâneo e o deserto. Ainda só visitar a Expo é uma obra que ficará para a eternidade, pois aquilo que vimos, por exemplo, no pavilhão de Portugal, sobre o que há no fundo do mar, aqui mesmo no Tejo, existe na nossa costa, existe nos oceanos de todo o mundo. É muito engraçado porque as emoções são iguais para todos e mesmo as pessoas importantes deste mundo sentem as mesmas emoções e, portanto, têm exatamente as mesmas reações que o grande público. É uma espécie de um interesse, de uma maravilha pela história e pela aventura dos portugueses através dos oceanos. Activities like here through education is what is going to make the difference. Casualmente se cumplen 40 años de mi primera aparición en Lisboa al lado de María Callas. Es un momento muy especial. Muy emblemático para mí, porque en la temporada de 1958, en el mes de abril, canté con la Callas y casualmente 40 años después, pues aquí estoy otra vez en Lisboa, afortunadamente para mí. Homer spoke of it, and I quote, "Ocean, who is the source of all." Portugal has helped people understand anew the importance of protecting the ocean as a source of life. Portugal has helped recognize that our lives depend upon it and we must treasure it. Expo, todos os meus parabéns porque é uma maravilha. É ainda melhor que Sevilha. Um dos primeiros elogios fortes e rasgados que a Expo 98 recebeu, que foi justamente o rei Juan Carlos de Espanha a dizer que a Expo 98 era melhor do que a Sevilha e ainda a Expo mal tinha começado. Vamos continuar esta nossa digressão pelos pavilhões que estiveram representados na Expo 98. Nova visita aos pavilhões dos países participantes. Desta vez começamos pelo Reino Unido.
São Pedro lembrou-se do visitante deste último dia da última exposição mundial do século e brindou-nos a todos os ocupantes do recinto da Expo 98 com um dia excepcional. E é para falar de ocupantes, para falar de visitantes da Expo 98 que chamo de novo a Ana Paula Cabral, que está na Porta do Sol, ao que tudo indica com um visitante muito, mas muito especial. Especialíssimo. Eu penso que ele esteve aqui mais vezes quase do que todos nós juntos, Mário Carneiro. É o Augusto Felizardo, conhecidíssimo. É a pessoa que mais vezes visitou a Expo. Quantas vezes, Sr. Felizardo? E cerca de 300 vezes. Não posso precisar, mas mais ou menos umas 300 vezes. Isso é o equivalente a quase meio ano. Sim, sim, mais ou menos. Nós só estivemos cá 4 meses. Isto é entradas e reentradas, tenho que considerar, porque as entradas são 132. Já se pôs a pensar que a partir da manhã já não pode cá vir? Pelo menos com o sentido da Exposição Mundial de Lisboa. Já pensei e tenho muitas saudades. Vou sentir um bocado de nostalgia, porque este evento foi maravilhoso, eu gostei tanto disto. Conheci aqui tantas pessoas e foi muito bom. O que é que gostou mais? O que é que gostei mais? Eu gostei da Expo em si, a arquitetura da Expo. Alguns pavilhões, tenho que dizer que os pavilhões mais bonitos são os portugueses, os temáticos. Para mim foram os melhores. Filipinas gostei imenso, África do Sul e outros mais. A Holanda também gostei. Para uma pessoa que veio aqui tantas vezes, não sentiu que havia sempre um sabor à repetição ou sempre que veio encontrou motivos de interesse novos? Sabe porquê? Eu gostei sempre da exposição porque era sempre gente diferente. Não eram mesmo as pessoas, todos os dias era gente diferente, as festas eram diferentes, bandas de música, muitos espetáculos. A animação sempre rua. Muito variada. Além de levar a Expo aqui no coração, leva também algumas recordações consigo. É verdade. Como é que conseguiu recolher tudo isso? Olha, pedi alguns pinos desses, comprei, outros ofereceram-me nos pavilhões, como é que conheci muita gente nos pavilhões, pavilhões estrangeiros e foi pedindo? Fui pedindo. Aliás, esses pinos são oferta de quase todos os pavilhões, não foi preciso muito para lhe os darem? Não foi preciso. Agora, nesta altura, é claro, no último dia, muitos pavilhões já esgotaram os souvenirs, as lembranças, mas as pessoas poderão eventualmente continuar a sua visita se conseguirem entrar, porque as horas de fila de espera são muitas. Como podem ver, atrás de mim, entre aqui a porta, onde estão os torniquetes e a estação do espanhol Santiago Calatrava, há grandes filas de espera mesmo a esta hora. Portanto, a afluência do público continua, as pessoas que não tiveram coragem até aqui de virem, vêm no último dia a correr para se despedirem também desta exposição única, a Exposição Mundial de Lisboa. Mário Carneiro, de novo para ti isto tudo.